Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Então, como todos sabem, nós vamos fazer hoje o nosso relaxamento, né? Sobre o tempo, né? Esse precioso valor que nós temos, né? Que é o tempo. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos, encontrem uma posição bem e tome uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxe o seu pescoço, seus ombros e tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe os seus braços, mãos, relaxe o seu tórax. Toma mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu abdômen, suas pernas, seus pés. Precisa fechar o microfone, gente. Fechar os microfones está atrapalhando. Tome mais uma respiração bem profunda. E volte ao seu relaxamento. Relaxando todo o seu corpo, seus pensamentos. Tome uma respiração bem profunda e vamos formar a nossa egrégora com a permissão do nosso mentor espiritual, Pai João da Mata, que hoje vem nos recepcionar. Tome mais uma respiração bem profunda. E vamos formando a nossa egrégora, cada um no seu tempo, da sua maneira. Se houver alguma parte tensa, vai relaxando. E com a nossa egrégora formada, a nossa egrégora de luz, de amor e de caridade, eu vou pedir para que você, nesse momento, imagine um ambiente familiar, o seu ambiente familiar. E traga, nesse ambiente, a imagem do seu pai ou da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, aquele que você ficava esperando chegar todos os dias à noite após o trabalho. Traga a imagem de um deles. Inspire profundamente. Traga essa imagem dessa pessoa tão importante para você. Eu vou usar a imagem nesse momento, uma imagem do pai, mas cada um use a imagem que se sinta mais confortável. Tome uma respiração bem profunda. E o filho ou a filha que ficava esperando o pai chegar após o trabalho. Ficava ansioso para que ele chegasse logo, para que ele pudesse brincar com ele. Usar a imagem da mamãe, do papai, do tio, da titia, do vovô ou da vovó. Tome uma respiração. E como demorava para chegar a esse momento em que ele retornaria para casa. E quando ele chegava, tão cansado, exausto, um dia tão difícil, a única coisa que ele pensava era chegar e relaxar, sentar no sofá, tirar os sapatos, olhar uma televisão, talvez o celular. Era o momento dele, único, exclusivamente. Mas o filho sentia a falta. Ou a filha. E ele esperou o dia todo para ficar com ele e não teve a atenção que ele ansiosamente esperava.
uma respiração bem profunda. E no decorrer dessa situação, o filho chega a ele e pergunta: papai, quanto custa a hora do seu serviço? E o pai, bravo, responde para ele: mas para que você quer saber? Não, queria só saber, pai, por favor, me fala. E aí ele fala um valor. E aí ele sai, o menino sai correndo até o quarto, pega o cofrinho dele, quebra, conta todas as moedinhas que tem lá e ainda falta um pouco. Ele desce com todas as moedas e ainda pede para o pai: mas só pode me emprestar mais um pouquinho? E o pai, bravo: mas por quê? Você acaba de me perguntar quanto eu ganhava por hora e agora quer dinheiro emprestado? Sim, por favor. Aí o pai põe a mão no bolso e dá o restante. Ele ajunta e com todo aquele dinheiro ele dá para o pai e fala: pai, eu queria comprar 1 hora do seu dia, do seu tempo, para que o senhor pudesse ficar comigo e brincar. Mas gostaria que essa hora fosse só minha. Eu vou pedir para que vocês tomem uma respiração bem profunda. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo conosco mesmo, com as pessoas que mais amamos? Quanto tempo perdemos nas telas? Quanto tempo perdemos não dando atenção àqueles que tanto nos amam? Eu vou ler para vocês uma filosofia que é a filosofia do tempo. Espero que todos guardem isso no coração. E ela começa assim: quanto tempo você tem para deixar de buscar a felicidade em outras pessoas e descobri-la dentro de você? Tome uma respiração bem profunda. Quanto tempo você tem para soltar a raiva e colocar limites nas suas relações sem precisar machucar ninguém? Tome mais uma respiração. Quanto tempo você tem para acolher a tristeza, permitindo que as lágrimas lavem sua alma e fechem os ciclos da sua vida? Mas também para descobrir que as maiores alegrias se encontram nas experiências mais simples da vida. Quanto tempo você tem para viver um amor que ninguém jamais poderá sentir por você? O amor próprio e incondicional. Quanto tempo você tem para as pessoas que mais te amam, que espera por você? Que esse amor seja simplesmente a excelência da sua vida. Tome uma respiração bem profunda e com essa pergunta: quanto tempo você tem? Eu vou pedir para que vocês permaneçam de olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Tempo, o bem mais precioso que nós temos, que mais vale na nossa existência. Tempo esse que os guias e protetores, os grandes mestres, sempre ensinaram ao longo da humanidade a saber usá-lo. Saber usá-lo na prática do amor, da justiça, da caridade, da melhora como seres humanos, na construção de um mundo melhor. Por isso rogamos aos nossos anjos de guarda, aos guias e protetores que nos acompanham,
Pedimos e rogamos a Pai João da Mata e toda a sua falange de mestres, curadores, professores, que auxilia cada um de nós no entendimento necessário para a nossa melhora pessoal. Que rogamos ainda a Jesus, o Cristo, que trabalha sobre a égide e a influência de nosso Pai Oxalá. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso, com todas as suas forças, que são os nossos orixás. Rogamos aos nossos guardiões e guardiãs, para que nessa noite, tudo aquilo que for dito, que for falado, que for comunicado, de alguma forma, de algum jeito, neste tempo que estamos, possa auxiliar a cada um de nós num pequeno passo de um degrau de transformação, de melhora, para que possamos sempre estar nesta linha do tempo, em busca da nossa evolução moral, material e espiritual. Que assim seja e assim será. Lentamente, tome uma respiração bem profunda. Solte o ar pela boca. Isso. Movimentem lentamente os dedos dos pés, os pés. Movimentem as pernas. Isso. Tomem uma outra respiração bem profunda. Puxem pelo nariz. Deixem oxigenar bem o cérebro. E soltem pela boca. Isso. Movimentem agora os dedos das mãos. Movimentem as mãos. Lentamente, movimente os seus braços, o seu tronco. Muito bem. Tome mais uma respiração bem profunda. E lentamente, movimente o seu pescoço de um lado para o outro. Abra os seus olhos e retorne para o aqui e para o agora. Muito bem, todos despertos. Deixa eu vir aqui querendo entrar. Perdi aqui, pronto. Muito bem. Boa noite a todos. Para aqueles que entraram depois, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula da nossa teologia de Umbanda. Hoje nós vamos para a nossa aula 17, como eu disse há pouco. Agora nós vamos pegar o ritmo aí sem parar, hein? Já muitas paradas aí, hein? O momento de férias já foi. Agora vamos aqui para que a gente possa estar dando continuidade no nosso módulo 3, que na verdade é a aula 17 de hoje. Tem gente querendo entrar aqui. Peraí. Tá ali chegando aqui com a gente também. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar aí, dando continuidade ao nosso módulo 3. Hoje nós vamos voltar, apesar de estarmos ainda falando da doutrina umbandista, nós vamos voltar aqui já para situações práticas de terreiro, tá bom? Então, à medida que vocês tiverem alguma dúvida, da mesma forma, ou escrevam lá no chat, aí a Iris vai acompanhando e vai falando, ou então podem interromper aqui e fazer as perguntas que vocês precisam. E hoje nós vamos falar, dentro dessa parte 3,
que é a última parte da doutrina de Umbanda, da doutrina umbandista, nós vamos começar falando do anjo de guarda. Todos nós, né, sabemos, ouvimos, vemos, já lemos na Bíblia, ou em algum romance, ou em algum livro doutrinário de anjo de guarda. Firmamos as nossas velas para o anjo de guarda, mas talvez a gente não conheça com profundidade o que são, quem são, em que momento eles entraram na nossa existência, né, terrena. Então a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade esse anjo de guarda. Anjo de guarda, pessoal, é o mais importante das entidades que acompanha um ser encarnado. Ele é bastante divergente em algumas doutrinas da própria Umbanda, tá? Alguns sacerdotes divergem em relação ao próprio anjo de guarda, mas a maioria predominante dos terreiros dos sacerdotes que aceitam, né, o uso da vela para firmar o seu anjo de guarda, eles fazem de uma forma que vai contra alguns princípios, principalmente dos princípios do candomblé, que vocês vão ver que é um pouco diferente que a gente vai estar tratando aqui. Mas, como eu disse, é a mais importante das entidades ligadas a nós, encarnados. Por quê? Porque simplesmente ele é o... Se a gente personificar ele é aquele que vai nos acompanhar desde o nosso nascimento, e às vezes até na vida intrauterina, até a nossa morte. Tá? E muitas vezes ele também vai te acompanhar na sua caminhada, na sua vida espiritual. Em alguns momentos ele pode ainda percorrer esse laço com você. Mas vamos começar entendendo aqui, já que ele é tão cultuado em todas as religiões, a palavra, né? A palavra anjo. Então, a palavra anjo, ela vem do grego de ângelos, que significa mensageiro. Então, nós podemos dizer que os anjos de guarda são os mensageiros de Deus, ou, se a gente quiser se aprofundar dentro da nossa vertente, são os mensageiros da espiritualidade superior, enviados até nós. São eles que vão dialogar dentro da nossa existência, e nós, para nós umbandistas, ele é que vai dialogar com os guias e protetores que nós vamos ver depois, tá? Que vão nos acompanhar na nossa trajetória dentro dos trabalhos da Umbanda, principalmente, claro, para aqueles médios que trabalham dentro da Umbanda. Então, para a Umbanda e para as religiões de cunho espiritualista, o anjo de guarda não é como o anjo celestial que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Bíblia. Aquele ser alado, né, que auxilia Deus nas suas tarefas. Para nós, espiritualistas, o anjo de guarda, ele é um espírito cuja evolução dele sempre será um grau, no mínimo um grau acima do nosso. E é fundamental que ele tenha mais conhecimento do que nós. E por que é fundamental que ele tenha mais conhecimento que nós? Justamente por ele já ter vivido algumas situações das quais nós vamos passar e ele ter a condição de nos auxiliar melhor em nossa missão terrena. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, isso daqui, ó, tem até uma imagem aqui, isso aqui é um anjinho celestial. Isso em nada tem a ver com o anjo de guarda
que nós, espiritualistas e tantas outras religiões espiritualistas, elas acreditam. Existe, Rogério, mas existe o anjo celestial? Claro que existe. Os anjos, os arcanjos, não tenha dúvida alguma, são seres de uma evolução muito grande, que nem jamais passaram por um processo reencarnatório, mas que auxiliam o universo num todo. Aqui nós estamos falando do anjo de guarda, aquele próximo, aquele que nos auxilia, aquele que cada um de nós tem para cumprir a sua missão e o seu papel aqui na Terra. Então, para nós, o anjo de guarda, como eu disse, ele é um espírito cuja evolução sempre vai ser superior à nossa. No mínimo, um grau de evolução acima da nossa atual evolução, da nossa atual vivência moral. Né? Então, ele tem que ter esse lado mais evoluído do que nós. E ele já viveu aqui na Terra. Ele já passou pela reencarnação aqui na Terra, tá? Por isso que é um protegido, né? Um superior que nós passamos a ser um protegido dele, porque ele sabe quais são os desafios nossos aqui como seres encarnados, justamente porque ele também já reencarnou aqui na Terra. Tá certo? Vamos lá. Então, como parte... Vou puxar aqui. Como parte da função do anjo de guarda, como parte... Não, parte da função do anjo de guarda é com a missão daquele que é protegido, com a nossa missão, sendo normal que ele domine, então, os desafios que vão ser travados, os desafios que vão ocorrer aqui por aquele que ele está dirigindo, por aquele que ele está assegurando. Né? Nós temos uma analogia, eu vou fazer aqui rapidamente, que é do livro, né, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por que ele tem que ser, esse anjo de guarda, ele tem que ser, ele tem que dominar os desafios que nós vamos travar aqui. Porque se ele faz parte daquele que vai me guiar, que vai me intuir, e ele sabe qual é a minha missão, ele já tem que ter passado por isso. Porque a gente não consegue ensinar e ajudar alguém que não tenha, que nós não tenhamos passado por essa situação. A gente só consegue ensinar aquilo que nós já vivemos, e aí a gente consegue passar para frente. Então, o nosso anjo de guarda, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que ele está com você porque, diante da sua missão, ele já vivenciou, em alguma época da sua existência, em alguma reencarnação dele, ele já viveu os seus desafios. E eu trago aqui o exemplo exatamente do livro aqui, né? O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a obra que é do Espírito Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier, onde ali é mostrado que Tiradentes, que anos antes havia sido martirizado por participar, né, daquela conspiração para libertar o Brasil, né, do domínio português, ele retorna, anos depois, como anjo de guarda de Dom Pedro I, que foi o homem que, enfim, acabou proclamando a independência do nosso país. Percebam como a missão de Dom Pedro, ele precisava de um anjo de guarda que pudesse acompanhá-lo, que conhecia a missão. Então, Tiradentes, que foi um grande mártir, que foi aquele que conspirou, né, vamos dizer, para libertar o Brasil do domínio português, volta anos depois para auxiliar Dom Pedro I. E olha, Tiradentes, aqui Tiradentes, né, a foto de Dom Pedro I,
Opa, perdão. Ele morre em 1792, e aí nós temos em 1822 já a proclamação, o Dom Pedro I, que proclama, então, a independência do Brasil. Então, ele precisava auxiliar Dom Pedro I. Dom Pedro I, quando já tinha essa missão do seu reencarne ser esse grande ator da independência do nosso país, Tiradentes já tinha que vir com ele para auxiliá-lo, para direcioná-lo, para intuí-lo naquilo que ele precisa. E assim acontece com todos nós. O nosso anjo de guarda, aquele que nos acompanha, ele já viveu situações das quais fazem parte da nossa missão. Por isso que ele nos acompanha. O anjo de guarda, gente, ele é a única entidade que é escolhida pelo plano superior. Ao contrário dos outros guias e protetores que a gente vai ver depois. O plano superior são eles que determinam qual espírito irá ser o nosso anjo, de acordo com as características e desafios da nossa missão aqui na Terra. E quem é que pode ser, né, os nossos anjos de guarda? Então, eles podem pertencer a uma ordem mais elevada, sem vínculos familiares. Eles podem ser um dos guias ou protetores que nos acompanham, então, vou falar para os médios que trabalham com incorporação aqui. Você incorpora preto velho ou a preta velha, caboclo, cabocla, herê, guardião, guardiã, que mais? Boiadeiro, todos, cigano, todos esses guias e protetores que você incorpora também pode ser o seu anjo de guarda, ok? E de forma bastante rara, muito rara mesmo, mas acontece, pode ser um parente seu. Mas aqui é a exceção da exceção, gente. Geralmente é para quem tem uma missão dentro do núcleo familiar muito grande, e aí, então, o próprio ente seu, né, que foi de sangue, retorna para assumir essa missão com você aqui na Terra. Mas esses aqui são casos absolutamente excepcionais. Geralmente, eles vão ser os seus guias ou protetores que você já te acompanham, ou então vão pertencer a essa ordem mais elevada, sem vínculos familiares, mas esse de ordem mais elevada, eu diria para você que também por pessoas que carregam dentro da sua missão algo muito grandioso a ser realizado aqui na Terra. Então, ele precisa desta proteção desses espíritos de ordem mais elevada. Como, vamos dizer assim, das principais funções dos anjos de guarda, é claro que é responsável, né, em estar, primeiramente, protegendo o seu tutelado, né, vamos dizer assim, de todo e qualquer mal. Mas ele tem a função de ser um pai com relação aos seus filhos. Assim como nós temos os nossos filhos, né, para quem tem filhos aqui, nós temos que tutelar, não é isso? Quando é pequenininho, a gente vai lá, ordenando, vai guiando, falando, cuidado, aqui você vai cair, levante, você vai se machucar. Nós temos esse cuidado, esse zelo, né, essa orientação para que você possa crescer de forma saudável, honrosa, né, livre dos perigos, livre da maldade. Assim são os nossos anjos de guarda. Intuitivamente, mesmo mas eu não ouço, eu não sinto, fique tranquilo. Fique tranquilo.
porque há um canal de comunicação direto com o seu inconsciente, com a sua glândula pineal, que a gente vai ver tudo lá na frente também depois, e você, de forma intuitiva, instintiva, muitas vezes, vai realizando aquilo que ele está passando, e você vai conseguindo se adequar dentro da sua missão, tá? Então, função deles, uma das funções é ser como se fosse um pai, né, na relação com os seus filhos. Outro, claro, proteger de todo e qualquer mal, né? Nosso anjo de guarda está ali para nos livrar, né, às vezes, dos acidentes, da criminalidade, nos proteger em relação a doenças, não importa, né? Aquilo tudo que está fora da nossa missão e que pode atrapalhar a nossa evolução, vamos dizer assim, nossa melhora ou cumprimento da nossa missão, ele vai estar ali para proteger. Ele está ali para nos dar o auxílio necessário, para nos dar essa proteção. Que mais? Ele tem a função de guiar a nós, né, o seu protegido, sempre pela senda do bem. Ele tem essa função também, de nos apresentar os caminhos do bem, os caminhos que vão nos levar ao cumprimento da nossa missão espiritual. E ele, claro, tem como função também nos auxiliar com os seus conselhos. E, além disso, consolar a todos nós das nossas aflições. Às vezes a gente se sente abraçado espiritualmente quando a gente faz uma oração, prece, são eles que estão ali, nos abraçando, né, velando ali pelo nosso sofrimento muitas vezes, sempre lembrando, depois eu vou falar que a gente tem que pedir, né, para tudo isso, mas eles estão para nos encorajar nas provas das nossas vidas. Muitas vezes a gente está com medo de dar um passo ou alguma situação, ele está ali, né, através das vibrações, através da intuição, através do encorajamento que ele passa, né, essa característica, porque nós começamos, inclusive, a adotar algumas situações corriqueiras que às vezes não são nossas, desse próprio guia que nos auxilia, desse anjo que nos auxilia. Ô, Rogério, pede para a Tânia. A Tânia, o microfone dela está aberto, está dando interferência. Ah, ok. Tânia, deixa eu me ver aqui. Senão eu fecho aqui. Acho que ela fechou. Ah, fechou. Ok. Então, ele é o grande coordenador. Que mais? Qual outra função, né, além dessa? Grande coordenador dos protetores que auxiliam o seu filho, a sua filha. O que significa esse coordenador dos protetores? Muito bem, vamos lá. Quando você está lá no centro, vou falar para os médiuns que incorporam, porque aí fica mais fácil deles entenderem. Quando você está lá no seu centro, que você vai ter um trabalho lá, de repente, de caboclo, né, naquela noite. Aí você firma a vela lá para o seu caboclo, pedindo, olha, né, para que ele esteja com você, para que você possa trabalhar plenamente com ele. Mas quem coordena, quem autoriza a chegada dele, o acoplamento, é o seu anjo de guarda. É por isso que em todos os trabalhos nós temos que firmar o nosso anjo de guarda. Porque a primeira comunicação que existe é com ele. E através dele a gente pede, olha, então, permita que esta noite guia o meu caboclo tal, preto velho tal, preta velha tal, a cabocla tal, permita, por favor, coordene a chegada dele ou dela junto a mim. Permita que ele faça o acoplamento para que eu possa trabalhar em plenitude com ele. Me auxilie, me intue, caso não seja ele. Ah, mas como isso? Sim. Nenhum de nós está sujeito a incorporar, né, eventualmente um espírito malfazejo, até se for, de repente, para um descarrego ali.
É por isso que o sacerdote ou a sacerdotisa, quando você tem uma puxada, que a gente chama, né, ou de um espírito obsessor, o médium está ali, está incorporado com aquele obsessor, e ao final, quando ele, vamos colocar, ele devolve esse espírito para que a espiritualidade possa recolher e levar para o seu lugar de merecimento, o que o dirigente, ou a dirigente, ou o pai, a mãe de santo, fala para aquele filho que está meio atordoado, nem lá e nem cá, porque às vezes a incorporação é muito forte, ele traz uma dissociação, assim, você fica meio tonto, você não sabe meio onde que você está. O que nós falamos para esse filho? Olha, fulano, seu anjo de guarda está do lado, chame por ele, chame por ele. Por que isso? Porque é ele que está coordenando tudo ali, foi ele que permitiu. Então, naquele momento, mentalize ele e traga ele, fala, me ajuda, me auxilia aqui, não estou muito bem. Descarrega o que tem que descarregar, me auxilia uma outra entidade aqui para que eu possa me descarregar, porque ele é o grande coordenador. Ele te conhece perfeitamente, ele sabe como está os seus chakras, como estão o seu sistema de acoplamento, como está a sua vibração naquele dia. Ele sabe de tudo. E por ele saber de tudo, é ele que coordena, então, a chegada destes trabalhadores do espaço. Ok? Olha só, gente, a profundidade que a gente está falando de anjo, que é muito mais daquilo que a gente sabe de forma mais convencional, né? Mas é importante para a gente saber com quem que a gente está lidando, né? Então, o anjo de guarda, ele sempre vai coordenar, ele vai nos auxiliar, além, claro, de trazer todos os conselhos, proteção e tudo aquilo mais que a gente já falou aqui. Por isso que, para nós, umbandistas, é sempre recomendado pelo seu dirigente da casa que você mantenha firmado a sua vela para o seu anjo de guarda. Geralmente se pede uma vela de 7 dias, para que você possa estar ali, mas, no mínimo, uma vela por semana, que for palito, você tem que firmar para o seu anjo de guarda. Nós vamos falar daqui a pouquinho como firmar. Então, tudo aquilo que se pede ao anjo de guarda, ele é o grande mensageiro. Nós falamos que a palavra ângelos significa mensageiro, então anjo vem de ângelos, né, do grego ângelos, que significa mensageiro. Então, tudo que você pede ao seu anjo de guarda, ele leva essa mensagem ao guia responsável. Por que isso, gente? Por que ele leva? Ah, Rogério, mas se eu estou firmando, eu não firmo lá para o meu guia? Claro que você está firmando para o seu guia. Mas eu não estou fazendo o pedido para o meu guia. O que meu anjo tem que levar lá? Sim. Ele tem que levar lá, sabe por quê? Porque o guia e protetor que trabalha com você, ele não fica 24 horas do seu lado. Ele trabalha com você quando ele precisa e quando você precisa. Mas ele tem inúmeras outras tarefas. E ele não está te tutelando 24 horas por dia. Então, muitas coisas que você, na hora que você vai firmar lá para um guia, né, um protetor de trabalho, necessariamente você não estará com ele ali do lado. Então, o seu anjo pega aquela mensagem e leva até esse guia. Entrega isso, né? Espiritualmente falando, gente, tudo por telepatia, tá? Não há deslocamento, não sai de um local, vai para outro. Com raras exceções, obviamente isso vai acontecer, mas via de regra é tudo por telepatia, né? Mas é ele que faz isso, então ele coordena o trabalho dos guias, ele que leva essas mensagens, ele que vai dar permissão para você trabalhar. Então, olha a importância que ele tem dentro desse universo, né? Então, é importante, muito, muito, muito importante, nós termos o hábito, ou passarmos a adquirir esse hábito para quem não tem, que a gente recomenda isso. Ah, mas só para trabalhador? Não, para todos, gente. Mesmo que vocês não são trabalhadores, façam isso.
é recomendado que vocês evoquem o seu anjo, né, mantendo ali uma vela branca de 7 dias firmada para ele, com um copo de água ali à sua direita, geralmente é assim que faz, ó, tá vendo? Ó, desse jeitinho que está aqui nessa foto. Ó. Por quê? E eu vou falar a palavra evocar e não invocar, né? Já comecem a entender que há uma diferença. Evocar significa trazer no seu pensamento, na sua memória, ou relembrar que ele está perto de você. É fazer ele aparecer mentalmente para você. É como se você evocasse uma lembrança. Então, você evoca porque você tem que ter essa lembrança de que ele sempre está próximo, de que ele sempre está ali com você. O invocar é quando você precisa de um socorro imediato e você precisa que ele esteja ali do seu lado. Isso também serve para os guias e protetores. Mas por que para anjo a gente, então, está falando disso? Evocar. Porque o seu anjo de guarda também, ele não é um pastor alemão que está aqui 24 horas por dia do seu lado. Ele está trabalhando para a espiritualidade também. Então, para você não ficar invocando a todo momento, né, você evoca, você só afirma ali para o seu pensamento, um dia que você não está bom, digamos que você não está legal, aconteceu alguma coisa, você evoca, só lembra dele e fala, meu anjo, sei que de alguma forma, de algum jeito, de algum lugar, você está comigo. Então, estou aqui, né, pedindo seu auxílio, sua ajuda, me dê uma boa intuição, o que eu devo fazer, traga uma resposta, peça para que alguém venha até mim e solte uma palavra, me mostre, se eu abrir o meu celular, que venha uma mensagem ali que possa ter alguma coisa comigo, né, que seja uma resposta para mim. Evoca, não precisa fazer a invocação, pode fazer a evocação, deixa ele trabalhar. A gente tem que entender que eles são trabalhadores e trabalham muito, 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 né? Então, a gente vai mantendo essa forma de entendimento com o nosso anjo, tá? E é, sim, fundamento de Umbanda. Anjo de guarda é fundamento de Umbanda. Firmar vela para o anjo de guarda é fundamento de Umbanda. Não podemos esquecer isso, tá? Então, lembre-se que de fazer essa firmeza, né? Manter essa vela branca, ela é importante para que a gente possa ter um contato maior com o nosso anjo. A gente tem que lembrar que apenas firmar a vela não adianta nada. Porque se eu tenho uma vela de 7 dias, e ela vai durar entre 5 e 7 dias ali, não adianta eu firmar ela no dia 1, faço ali minha prece, minha oração, e os outros 5, 6 dias, eu nem passo do lado. Não adianta nada. Porque a intenção de você orar ali é que essa comunicação ela esteja cada vez mais latente com você. A intenção é fazer com que você estreite o seu relacionamento e comece a perceber mais o seu anjo de guarda. A ideia é que você comece a criar uma sintonia mais fina e ter a percepção de que ele está cada vez mais próximo de você. Então, se você firma uma vela de 7 dias, pressupõe que nos próximos 6 dias você vai, se puder no mesmo horário, vá no mesmo horário, se não puder, em algum momento do dia ou da noite, você vai lá e faça a sua oração, estabeleça a comunicação, estabeleça uma prece com ele, né? O ideal, né, gente, eu sempre falo, mais pra frente a gente vai falar sobre firmeza de vela, mas coloca, né, essa vela no seu chakra frontal, já começa a transmitir essa energia, né, do pensamento para fixar, para imprimir ali na vela o que você quer. No momento que você for acender esta vela, olhe para essa chama, né? Converse ali com essa chama para que você
comece a estabelecer que ali vai ser aquele elo que vai fazer o contato entre você e esse seu anjo de guarda. Então, comecem a ter esta prática de orar, porque ali, no momento, todos os dias, quando você faz uma pequena prece, um pequeno pedido para que ele esteja com você, você vai criando nesse ponto a egrégora, né? A egrégora a gente já falou. Repetidamente vai se formando uma egrégora. E ali vai se formando esse centro de comunicação com vocês. E vocês vão começar a ter mais sensibilidade. É natural que você comece a obter mais sensibilidade. E você vai notar que algumas respostas que você quer, elas acabam vindo de forma não tradicional. Claro, um Divaldo, né? Um Chico Xavier lá com o Emmanuel, gente. Chico Xavier, Emmanuel. Emmanuel era o mentor espiritual do Chico, certo? É o anjo de guarda do Chico. Quando a gente fala em mentor espiritual, no espiritismo kardecista, vamos dizer assim, o mentor espiritual é o anjo de guarda. É o mesmo anjo que a gente está falando aqui. Algumas doutrinas estabelecem que até o nosso guia-chefe de frente, não orixá de frente, esquecem o orixá de frente. Guia-chefe de frente, que é aquele guia que conduz você, né, no seu trabalho de Umbanda, ele também é o seu anjo de guarda. Então, esquece aquele anjinho celestial que nós falamos no começo. É o mentor, é o guia-chefe de frente, ele é o seu anjo de guarda. Tá? É ele que vai estar trabalhando com você ali. Então, nós temos que aprender a ter essa condição de estabelecer esse contato com ele. Por isso que a gente tem que fazer essa firmeza e rezar, fazer uma prece e conversar. Conversar. Literalmente conversar. Como um amigo, porque ele é o seu melhor amigo, aquele que foi escolhido pelo plano superior para te acompanhar. Né? E aceitou a missão. Está ali com você. Rogério, tem uma dúvida aqui do Hugo. Diga. É correto dizer que o anjo da guarda não é único? Ou seja, ele pode assistir outros encarnados? Não, dificilmente ele vai fazer isso. Dificilmente ele vai fazer isso. Geralmente ele vai assumir uma missão com você. O que não faz dele, né, estar ao seu lado 24 horas por dia, como eu disse. Ele tem outras missões, outros trabalhos espirituais nas colônias, mas não necessariamente estar assistindo outras pessoas. Difícil, tá? Ele vai assistir você, é uma missão, mas foi determinado a presença dele com você, porque imagine o seguinte, se em algum momento você está precisando, né, de uma situação, e mais 3, 4, 5 estão precisando também em outras situações, ele não tem como atender assim de forma única, né? Porque é um espírito, a gente tem que lembrar que é um único, né? Um indivíduo, um espírito individual. Por mais que você tenha as tecnologias do espaço e que elas existam, mas não há essa condição de me socorrer o Sérgio, socorre você, socorre a Patrícia, socorre o Jorge, não. Então ele é único, ele é seu mesmo, é uma missão assumida com você. Então, mas, Rogério, eu não tenho condição, por exemplo, de fazer, de firmar uma vela de 7 dias toda semana, até porque a vela tá cara, né, gente? Vamos ser sinceros, né? O que eu faço? Né? Então, o que eu posso fazer? Olha, a gente recomenda que pelo menos uma velinha palito, uma vez por semana você firme. Tá vendo? Aqui nessa senhorinha aqui, um copinho de água, uma velinha branca aqui palito, firma pelo menos uma vela dessa. Agora, o fato de você firmar uma velinha, que ela vai acabar ali em 3, 4 horas, não significa que você não tem que fazer as preces todos os dias, né? Você tem que fazer as preces todos os dias. Tem que estar ali, né, para formar aquela egrégora que eu disse para você. Para que você possa estabelecer
aumentar a sua sensibilidade de comunicação, de percepção, que esse guia está próximo de você ali, tá? Entre fazer a firmeza para o anjo de guarda e fazer para os orixás, Rogério, o que é que você recomenda? Não tenho muito recurso, eu não consigo fazer para todos. É melhor fazer para os orixás? Não. Não. É melhor fazer para o seu mentor espiritual. É melhor fazer para o seu guia-chefe de frente, que é o seu anjo de guarda. É para ele que você vai ter que fazer. Porque é ele que estabelece o contato com todos os demais guias, protetores, seja com quem for. Meu amor, obrigado. Muito obrigado. É ele que estabelece esse contato. E ele vai saber direcionar aquilo que você precisa. Então, é fundamental, fundamental. Não tem dinheiro para todos. Então, faça do seu anjo de guarda. Jamais deixe de fazer o do seu anjo de guarda. Ele é a prioridade. É esse canal de... Por que isso? Porque ele está direcionando a sua missão aqui na Terra. Então, é com ele que você tem que ter o maior e melhor canal de comunicação. Como eu disse, somente firmar a vela ali não é suficiente. A gente deve, né, olhar, mentalizar, imprimir ali a nossa intenção e colocar, mentalizar isso pelo menos uma vez ao dia. O que a gente deve observar, né, coisas importantes a serem observadas nessa vela do anjo de guarda que nós estamos acendendo. Primeira coisa dela, essa vela, gente, ela tem que ter uma queima entre 6 e 7 dias. Então, qual é a vela? Porque hoje você entra numa casa de artigos religiosos e você vê lá, vela de 180 gramas, vela de 360, vela de 260. Não, é a vela de 260 gramas. Essa é a vela, 260 ou 250, não me lembro agora. 260, Rogério. 260? Esta é a vela de 7 dias. Rogério, mas tem uma lá de 360, essa daí é de 9 dias. É diferente. Não precisa comprar essa. Porque você vai comprar essa achando que ela é de 7, ela vai durar 9, 10 dias, você vai falar, meu Deus, eu estou bombando com o meu anjo aqui. Olha quanto tempo. Não é verdade. Então, a vela de 7 dias é de 260 gramas. Essa vela... ela tem que, o ideal é ela durar, nessa queima dela, entre 6 e 7 dias. Rogério, mas a minha está no 8º dia. Parabéns. Significa que você está numa sintonia perfeita, você está equilibrado com o seu anjo, você está, olha, está tendo percepções, está tendo uma fácil comunicação e ele não está precisando de tanta energia para te auxiliar. Ah, mas a minha dura entre 6 e 7. Está ótimo também. Está ótimo também. Por quê? Significa que ele não está precisando muita energia para ficar comunicando você. Ele não precisa sugar energia suficiente para estar te auxiliando. Tá certo? Mas aceitar. Oi. Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Sim. Acho que tem a ver um pouco com o que você vai falar mais para frente, né? Quando a vela de anjo de guarda, a Carol está perguntando, apaga várias vezes, podemos reacender? Isso seria um sinal de talvez firmar de forma diferente? A minha, inclusive, hoje, ela apagou ontem com uns 4 para 5 dias. E eu tentei reacender só para ver, não acende. Não consegue acender, aí eu peguei e fiz firmeza com outro, mas acontece isso, né? Então ela está perguntando se pode acender e se é um sinal que deve firmar de forma diferente do que firmou. Vamos lá, Carol. Ó, pode acontecer, pode acontecer. Coisas importantes, gente, porque senão nós vamos achar que tudo é espiritualidade, tudo é feitiço, tudo é macumba e assim por diante. Primeira coisa que nós temos que fazer como médiuns responsáveis, e eu tenho certeza que todos nós aqui somos, nós temos que descartar os efeitos físicos.
Kardec já ensinava dessa forma, né? Ó, descartem todos os efeitos físicos primeiro, e descartado, continua acontecendo a situação, então, aí é espiritual. Então, o que é que nós temos, o que você tem que observar? Primeiro, se essa vela é a mesma marca de vela que você já vinha comprando anteriormente. Descartou, é a mesma marca, ok. Você vai tentar acender uma, duas, verifique se não tem correnteza de ar, eventualmente, se você mudou de lugar. Não mudei de lugar, não tem correnteza de ar, não tem nada, ok. Pegue uma vela de outra marca. Ou da mesma marca, mas comprada em outro lugar, lotes diferentes. E aí você firma. Apagou, Rogério, mais uma vez, comprei e apagou. Pronto, agora nós estamos diante de uma situação espiritual. Aí sim a gente está diante de uma situação espiritual. E pode acontecer? Pode. O que significa isso na prática? Muita dificuldade de comunicação. Muita dificuldade de comunicação. Você vai acender, ela vai apagar. Você vai acender, ela vai apagar. Acendeu, virou as costas, 1, 2 horas depois ela apagou de novo. Então, muita dificuldade. Aí eu vou te falar para você fazer algo diferente. Você vai pegar... Se você acende naqueles protetores de copo, naqueles protetores de vela, no fundo você vai colocar mel, tem que ser mel de abelha, mel puro ali de abelha, tá? Por que o mel? Porque o mel é um forte condutor energético. Ele tanto que na Bíblia, gente, ele é citado mais de 64 ou 64 vezes, porque ele é algo divino, né? O mel é algo divino. Então você vai colocar mel no fundo, escreva o seu nome a lápis no papel, o seu nome completo, mergulhe nesse mel e coloque a vela em cima e firme essa vela novamente. E peça para que esse fio condutor, que é o mel, aproxime, adoce, traga próximo de você o seu... Na verdade, ele sempre está próximo, é você que está mais distante, ok? Para que vocês se reaproximem. Para que vocês possam, né, voltar com a comunicação, ou se ela nunca existiu, que ela passe a existir, ou se ela existia e está inabilitada, que vocês possam se reconectar de uma forma melhor. O mel é o melhor condutor, e se você fizer isso, eu estou garantindo para você que vai dar certo. Tá bom? Dúvidas? Oi, Rogério, eu tenho uma dúvida aqui, Tatiane. Oi, Tatiane. Na verdade, a dúvida é com relação à água, né? Porque a gente coloca ali o copo com água ao lado da vela. E aí, Rogério, eu percebo que, assim, essa água que eu coloco já há bastante tempo, né? Primeiro que ela evapora de uma forma muito rápida, e quando eu pego essa água, Rogério, é uma coisa impressionante, parece que tem uma nata de gordura no copo. E assim, tem um tempo que tem acontecido isso, cada vez eu lavo mais esse copo, porque eu tenho a impressão de que às vezes pode ser alguma sujeira dele, mas acredito que não seja. Ele fica num local onde não vai gordura, não vai nada. O que pode ser isso? E quando não é essa gordura, parece que cria uma nata, assim, dentro do copo. É, uma nata branca, que chega a manchar o vidro mesmo, sabe? Sim, sim. E às vezes, se você, a depender de como for, se você olhar, ela cria quase que um fio branco denso no meio, assim. Não é isso? Sim. Nossa, estou até arrepiada, exatamente. Perfeito. Veja só, gente, por que a gente coloca água junto? Porque nós precisamos ter os 4 elementos aqui. Nós temos a parafina, que já por si só, ela está na terra, né? Ela já vem do petróleo, um derivado do petróleo está ali. Então, você já tem esse elemento. Você tem o elemento fogo, você tem o elemento ar, porque ela está ali envolto ar, e você precisa do elemento água, né? Então, você coloca a água ali. E essa água, ela é fundamental, porque a água, além dela ser um condutor universal, ela absorve energia negativa, ou demanda que for direcionada para você, né? E ela vai ficar turva, ela vai ficar pesada, ela vai ficar com essa nata, às vezes até esse fio, né, ligando a algo mais denso embaixo. Então, nesse caso, Tatiana, você tem que observar, você tem que trocar essa água todos os dias. Todos os dias. Se firmou uma vela, troque a água todos os dias. No dia seguinte, você vai lá, vai fazer sua prece, já troca, coloca uma água nova.
Ah, eu No não dia sabia seguinte, que podia trocar, olha só. pode, deve Tá, trocar. deve trocar, tá bom, Deve trocar, beleza. porque está puxando alguma energia mais densa, está sugando ali, e você precisa renovar, para sugar, puxar o que tem que ser puxado, tá? Então é por ser esse condutor universal, ela vai puxar. A água é impressionante, gente. Ela vai criar isso daí mesmo. E geralmente você vai ver que são ou situações que você... Porque até questões de doenças físicas são puxadas, tá? É uma forma de puxar também. Certo? Perfeito, muito obrigada, viu? Nada. Que mais? Vamos lá. O que é inaceitável na vela de 7 dias? Inaceitável é se essa vela apagar, como aconteceu que a Carol comentou aqui, ficar apagando toda hora, e aí a gente já descartou, né? Aquela possibilidade física primeiro, e ela continua apagando. Ou então, em 4 dias, ela apagar, queimar tudo. Né? Significa ali o quê? Que o anjo, ele consumiu muita energia para cuidar de você. Para te afastar de alguma situação ruim. Para não deixar que algo acontecesse com você. Então, se isso acontecer no 4º dia, acabou a vela, ela consumiu, já pegue uma outra imediatamente e firme. E imediatamente você já vai firmar uma nova vela. Porque o seu anjo precisa de mais energia ali e ele vai retirando. Pô, Rogério, mas como que ele precisa dessa energia? Ele precisa, gente. Ele precisa, porque lembra-se o seguinte, tudo é energia. Tudo é energia. Por isso que eu falei para você imprimir o seu pedido. O seu pedido, aquilo que foi solicitado por você, está impresso naquela vela. No momento que você encosta ela, no momento que você verbaliza o que você quer, você está imprimindo tudo ali naquela vela. Aquela vela tem intenção. E lembre-se que, como tudo é energia, os espíritos trabalham e manipulam o que para nós é material, eles sugam o que é necessário energeticamente e trabalham a seu favor. Então, é importante que você, durou 4 dias essa vela, firme uma nova vela, porque ele precisa de mais energia para atingir aquilo que você pediu ou para que aquela proteção ela seja estabelecida. Qual outra observação importante? Como eu falei para você, a água, né? Terminou essa vela, troca a água. Se aconteceu igual a Tatiana comentou, troca essa água, porque a água, repito, ó, condutor universal, ela absorve energia negativa. Então a gente tem, à medida que está se tornando muito densa, vai e troca. Dispensa ali na água corrente, né? E já abastece com uma nova água ali. Fazer orações diárias, então não se esqueçam, temos que fazer ali as orações diárias, tá? E caso essa vela ela borre demais, né, a chama ela fica vacilante, assim, né? Ou uma chama muito pequena realmente, a gente recomenda sempre você imantar essa vela com a sua própria energia e mais orações. Mais orações, tá bom? Então, fiquem atentos. Tudo isso é comunicação. Tudo isso você vai entender que há uma comunicação expressa ali. A gente, repito, gente, a gente não tem a mediunidade, ou pelo menos eu não tenho, talvez entre nós aqui tenham pessoas, né, tenham médiuns que têm essa faculdade mediúnica mais ostensiva, que consegue ver e conversar com o seu mentor, com o seu anjo de guarda. Mas para aqueles que não têm, a comunicação ela vai se dar através das chamas da vela, de respostas, né, na borra ali de café, na borra que vai sobrar ali da vela, né, são comunicações, são coisas que vão ocorrer. Se ela continuar consumindo muito rápido, foi o que eu falei, coloque o mel puro. O mel, como eu disse para vocês, é um processo, né, que vai interligar. O mel, gente, só para vocês entenderem, assim, né, a riqueza dele na Terra, através, né, do néctar, você tem ali todos os elementos, aí sim, tá? Elementos imanentes da natureza dentro do mel. Por isso que o mel, ele é algo tratado de forma divina, né? Em todas as escrituras, de todas as religiões, o mel ele sempre será citado, tá? Seja para
adoçar os deuses, né? Seja para agradar um deus, ele é sempre tratado de forma divina. E por que isso? Porque ali você tem todas as radiações do sol, porque, né, você, naquela planta, naquela flor, onde você vai retirar aquele néctar, ali teve a radiação do sol, teve os efeitos do ar, teve a água da chuva e teve a terra, né? Que leva a vida a essas plantas, que depois esse néctar, aquilo que há de melhor naquela planta, é retirado, né, por essa abelha e levado, então, para que possa ser feita a produção do mel. Então, é algo divino, né, que é tratado em todas as religiões como algo vindo de Deus, algo muito especial, muito bem preparado. Então, façam isso, para que vocês possam também estabelecer esse contato. Como eu disse, se vocês, se tiver essa dificuldade, coloque o que eu falei para vocês, o nome de vocês, o mel, a vela em cima, né, e firme novamente, que vocês vão ver, primeiro que a chama aumenta muito, vocês vão ver que a chama vai aumentar, tá? E é impressionante como você passa a ter percepção diferente, né, desse anjo que te acompanha, seja através do sonho, seja através de situações que vão ocorrer e vão chegar até você, e você vai ter a percepção de que essas comunicações que estão chegando, elas são especiais, são diferentes, tá? Mas ampliem o seu radar para captar isso, né? Então, no momento que você fizer, se abra para receber. Fala, opa, hoje eu quero entender o que meu anjo quer se comunicar comigo. Deixa eu ver tudo o que vai acontecer. E vai chegar, e vai vir. Rogério, a Carol está perguntando se pode ser água do filtro ou precisa ser mineral comprada. E o Anderson tinha levantado a mão também, não sei se ele está com dúvida ainda. Vamos lá. Água filtrada. Preferencialmente água filtrada. Tá? Se tiver água mineral de garrafa, quiser comprar, tudo bem, mas pelo menos a filtrada é fundamental. Porque a filtrada, pelo menos, você já está tirando uma série de componentes químicos, aí, o cloro muito forte, coisas assim, que podem interferir na ação da água, entendeu? E aí você não vai saber se é uma densidade energética, se de repente é um excesso de cloro que tem. Então, água filtrada é o melhor. Quem que levantou a mão? Hugo? O Anderson. Anderson, diga lá, Anderson. Opa, me enrosquei aqui com o microfone. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, não, eu queria compartilhar o que eu compartilhei com você aquele dia, né? Da água, do copo d'água, parecia que tinha 5 quilos. Verdade, conte aqui. Fiz uma firmeza, fiz uma defumação depois e fui trabalhar. Estava trabalhando aqui em home office, né? E no final do dia, eu tinha pedido proteção para o meu lar, para minha família, tudo aquilo, né? A gente vai intuindo aquilo e andando na casa toda e falando. E no final do dia já tinha queimado a vela, eu fui jogar água fora. Que eu peguei a primeira mão que eu dei no copo, assim, parecia que o copo não saiu do móvel que estava, sabe? Aí eu até assustei, soltei, assim, me arrepiei inteiro. Aí que eu fui devagar até pôr a mão de novo, aí peguei, ele veio. E aí tava como se tivesse fervido, sabe? Cheio de bolhas, assim. E eu sempre uso água mineral, né? Então não podia ser cloro. E isso acontece. Isso vai acontecer. Muitas vezes isso vai ser um chamado, às vezes vai ser um chamado do ponto de vista de trabalho mesmo, para você trabalhar. Você vai começar a ver que vão existir manifestações diferentes, né? No caso do Anderson, por exemplo, a gente já até falou um pouquinho, eu e ele aí, e ele agora, como ele diz, a bola está com ele, né, Anderson, que a gente fala, né? É isso. Mas, ela pode se manifestar de várias formas. Você quer ver uma outra forma também, que vocês... Aí eu diria que é algo bem bacana de vocês se contemplarem com o seu anjo, é quando vocês colocam também um copo de água, e essa água ela começa a criar várias bolhas lá dentro.
Então, você firma a sua vela, põe a água ali do lado, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois, no dia seguinte você vai lá, tá cheio, todo o copo, todo cheio de bolhas, né? Isso daí é uma energia positiva, é uma resposta positiva ao que você pediu. Significa que a condução energética, né, ou demonstra que você está com boas energias ali. Então, o copo até chega a transbordar, é muito oxigênio que fica ali dentro, tá bom? Então, é também uma percepção bacana de vocês terem aí daqui para frente. Ô, Rogério, Diga. só o Anderson é mais ou menos assim, já está na marca de pênalti, é só chutar. É isso mesmo, é isso mesmo. Só não pode errar o pênalti. Não pode errar o Mas pênalti, tinha que pelo amor de falar, tinha que voltar a memória pra gente, né? Puxa vida, vamos chorar aqui. Muito bem, vamos entender agora um pouquinho do anjo de guarda, porque existem, talvez, e tem entre nós aqui, a firmeza de anjo de guarda diferente do que eu falei aqui agora, que seria o anjo de guarda com a quartinha. Alguns centros de Umbanda firmam o anjo de guarda do seu filho através da quartinha, tá? E o que é a quartinha? O que nós estamos falando aqui? Exatamente isso daqui, ó. Nós temos a quartinha, nós temos essa quartinha aqui branca, geralmente o anjo de guarda é firmado nela, numa quartinha dessa com branca. Essa quartinha aqui, com as asinhas que vocês estão vendo, ela é uma quartinha que geralmente ela é firmada para orixás e guias espirituais femininos. E esta quartinha sem asa, geralmente é firmada para orixás e guias espirituais masculinos. Então, isso aqui é só para a gente identificar o gênero aqui, tá bom? Na espiritualidade, repito para vocês, é muito mais para nós termos uma referência do que para eles. Muito bem. Firmar o anjo de guarda com quartinha, ele é muito utilizado no candomblé, menos na Umbanda. Menos na Umbanda, tá? Porém, as umbandas traçadas, as umbandas homolocô, algumas delas, utilizam as quartinhas para firmar o anjo de guarda do filho. E elas são usadas dentro, né, dos ritos que vão compor o costume de cada uma dessas casas, tá? Então, se algum filho aqui firma o seu anjo na quartinha, tá tudo certo, porque a sua casa, seu pai ou sua mãe de santo, seu dirigente espiritual, entende que a firmeza de anjo é desta forma. E elas, o que servem essas quartinhas aqui? Essas quartinhas, como eu disse, elas servem para firmar orixá ou guia de trabalho. Se a gente partir do princípio, né, gente, que o anjo de guarda, ele é um guia, porque ele está aqui para nos ajudar, nos auxiliar, nos guiar nos nossos caminhos, estou falando de um guia espiritual. E se eu disse aqui para vocês também que o nosso anjo de guarda pode ser um dos trabalhadores, guias e protetores, então nós estamos falando de guias espirituais, de qualquer forma, tá? Rogério, qual a diferença do branco para esse daqui, ó, que é de barro? Esses aqui de barro são firmados para Exu e Pombagira, geralmente, tá? A linha da esquerda, a gente chama. E o branco, o azul, o vermelho e aí tantas outras cores são firmados para os orixás da direita, com exceção das quartinhas pretas, que continuam sendo para Exu, e as vermelhas e pretas, muitas vezes, para Pombagira, ou a vermelha, às vezes, para Pombagira. Aí vai depender da doutrina, o que o pai ou a mãe da casa recomenda. Mas servem para isso. Muito bem. Alguns terreiros, eles têm como fundamento fazer a quartinha do anjo, o anjo de guarda, de todos os filhos, né? E como que é feito isso? Ele tem um quartinho, tem um cômodo dentro desse terreiro, e lá é colocado sobre os cuidados apenas do dirigente espiritual. Ninguém pode tocar na firmeza de anjo de guarda com quartinha desses filhos, é somente o dirigente. Ele coloca nesse cômodo todas as quartinhas ali para que cuide do anjo de guarda do seu filho. E nessas quartinhas, dentro dessas quartinhas,
eles colocam alguns elementos. Geralmente, um pedaço, né, um cortezinho de cabelo retirado bem aqui do ori, bem daqui de cima, às vezes é raspagem, não é uma catulagem porque não tem um corte, mas é uma raspagem bem pequenininha, tirando um tufinho assim de cabelo, que vai ser colocado dentro desta quartinha aqui. Tá? E aí, ele coloca, que a gente chama, a cabeça do filho dentro ali para o anjo cuidar, para o anjo firmar essa quartinha. Então, na Umbanda, a gente vai ver como firma o anjo de guarda na quartinha, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, é muito importante você saber que o seu anjo de guarda, o seu mentor espiritual, é seu. Seu não como propriedade, mas seu como trabalhador. Você tem que cuidar dele, né? Então, o que se recomenda é que você jamais deixe qualquer pessoa cuidar. Ah, mas é o meu dirigente, Rogério. E você não falou que o dirigente é que cuida, que coloca no cômodo? Apenas e tão somente ele. Só ele. Nenhuma outra pessoa que não seja ele ou você pode cuidar da sua quartinha, pode cuidar do seu anjo. Imagine, você tem uma missão e essa missão vai ser compactuada com esse guia, com esse anjo. Como é que você vai colocar isso na mão de alguém que não seja o seu dirigente espiritual? Ou que não seja você. Qualquer outra pessoa não é recomendado que você deixe, tá? Então, deve ser cuidado primeiramente por você, mas se na sua casa o dirigente é que cuida, então, se você está lá, parte do pressuposto que você confia nesse dirigente e que você, então, permite que ele cuide isso para você, tá? O que é feito? Você vai colocar uma vela de 7 dias branca, de boa qualidade, também lá um copo de água junto com a sua quartinha. Essa quartinha, gente, deixa eu voltar aqui, ó. Essa quartinha aqui, tá vendo aqui, ó? Um velinho aqui de ano, né? Uma vela de 7 dias e as quartinhas aqui. Aqui faltou a água só, mas tem que ter o componente da água aqui também. Algumas casas pegam essa quartinha e vão deixar essa tampinha aqui, ó, metade aberta, ou totalmente fechada. As casas, cada casa com a sua doutrina vai determinar o que o dirigente ali quer. Então, ela pode estar meia aberta, totalmente fechada ou totalmente aberta. Junto com o seu cabelinho que é colocado aqui, ó, geralmente é colocado também um cristal. Então, aí vai por determinação do pai, né, ou a mãe da casa, ou dirigente espiritual, de acordo com aquele filho, ou às vezes é uma doutrina, é um cristal único para todos os filhos, ou pode ser um cristal diferente para cada filho. Mas geralmente é colocado um cristalzinho aqui, dentro dessa quartinha, junto com o seu cabelo ali, tá? Por que isso? Porque o cristal energiza mais o seu ori, é uma comunicação com o seu ori, abre-se o ori para que você tenha uma comunicação mais clara com o seu anjo. Então, ele energiza o seu ori também. Algumas casas também recomendam você fazer uma borda de mel na vela, né? Então, você pega a borda aqui embaixo da vela, cadê? Opa, aqui embaixo você pega a borda da vela e coloca mel nessa borda. Por quê? Pelo mesmo critério que eu falei para vocês há pouco. Para eles, né, adoça, né, a relação com o seu anjo de guarda, tá? Então você coloca. Só que nesse caso aqui do candomblé, principalmente no candomblé ou nas umbandas mais traçadas, ao contrário da água filtrada que eu falei para vocês, ou a água mineral, que a gente pode colocar também, nesse caso aqui com as quartinhas, a água que vai ser utilizada, que você vai pôr dentro dessa quartinha, a água que você vai colocar nela, ela tem que ser ou água de mina ou água de nascente. Ou é água de mina ou é água de nascente.
A maioria das doutrinas nessas casas vão ter uma dessas duas águas. Ah, mas a minha é água mineral. Tá tudo certo. Se seu pai de santo assim determinou, é assim que vai ser feito. Mas no candomblé eu posso afirmar para vocês que não existe isso. No candomblé tem que ser água de mina ou água de nascente. E é como é para nós ali no copo de água, aqui no caso da quartinha, é a mesma coisa, né? É um condutor de boas energias, e ele vai sugar eventualmente o que estiver atrapalhando ali a vida do filho. Então isso, essa densidade energética, se ela ocorre da mesma forma, você vai tirar, vai dispensar essa água e vai colocar novamente ali uma água nova para que você possa continuar recebendo ali as bênçãos e criando a sua sintonia, tá? Então, gente, o que se recomenda, o que é que você pede para o seu anjo de guarda, né? O que é que você pode solicitar ali para ele? Em momento de angústia que você tiver e você não sabe para quem pedir, para qual guia ou protetor pedir, é para o seu anjo de guarda que você vai pedir. Ele é o mais importante dentro da sua atual existência, da sua atual reencarnação. Tá? Então, ele vai saber convocar qual é a entidade necessária para te auxiliar. Mas peça, lembra que eu falei para vocês, tudo tem que ser pedido, tudo tem que ser muito bem falado. E qual a oração que eu faço, Rogério, para o meu anjo? Tem uma oração específica? Olha, não importa. Tem até uma aqui que eu coloco, ó, que acho que a gente fala para os nossos filhos, né, quando são pequenininhos, mas a gente pode levar para nós, para a nossa vida até hoje, né? Que é Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me guarde, reja, governe, ilumine. Amém. Pronto. Isso aqui, ela é pequena, porém extremamente profunda. E você pediu, você abriu a porta. Lembra do livre-arbítrio que nós falamos lá atrás? O guia, o seu anjo, ele está vendo tudo ali. Está vendo que você vai se dar mal. Ou está vendo que você vai se dar bem, não importa, mas ele está ali, te olhando. E ele está aqui de braço cruzado. Enquanto o Rogério não pedir, não tem. O que eu vou fazer? Não posso interferir. Porque é livre-arbítrio dele. Ou ele pede, ou eu não tenho o que fazer. Ele sabe que você precisa. Então, aqui, ó, uma oração dessa aqui, ó. Ó, o que você está falando aqui? Hoje sempre me guarde, ou seja, me proteja, reja os meus passos, governe a minha vida e me ilumine. Pronto. Você abriu as portas, tá bom. Ou então, com base nessa prece aqui, eu posso ajudar o Rogério, porque agora ele abriu as portas do livre-arbítrio dele. E aí ele vai poder agir por mim. Dúvidas bastante comuns no nosso meio aí, que é importante para a gente não cair nas ciladas da internet. Anjo virado. Rogério, existe anjo virado? Para quem não está habituado com esse termo, os mais antigos vão saber do que eu estou falando, né? Que existe aí algumas casas que falam que vira o anjo. E quando vira o anjo se afasta de você, e aí é como se você estivesse perambulando sozinho aqui. Anjo virado existe? Não, gente. Não existe anjo virado. Não acreditem nisso. Ok? Por que eu estou falando para vocês? Porque o que existe é nós nos afastarmos, nós nos distanciarmos, nós perdermos a sintonia. Muito pelos nossos pensamentos. Vamos lá, vamos voltar à aula passada. Lei das afinidades espirituais. Tudo que eu penso, tudo que eu falo e todas as minhas ações promovem a minha afinidade espiritual, com o bem ou com o mal. Então não é que o meu anjo se afasta de mim, eu me afasto dele pelos meus pensamentos, pelo que eu falo e pelas ações que eu estou praticando.
Então, não é que o anjo está virado. Ninguém tem esse poder de virar o anjo de ninguém. É que nós nos afastamos. Podem acreditar nisso. Tá? A gente, ó, tá vendo? A gente vem construindo, ó, livre-arbítrio, lei da afinidade espiritual. Então, a comunicação, ela se dá dessa forma, com a mesma afinidade. Qual mais? Outra dúvida aí que aparece. Oração em pensamento é suficiente? Nós já falamos aqui. Sim, claro, tem o seu valor, gente, não tenha dúvida. Mas o poder do verbo agrega o poder de multiplicar a força da nossa oração em centenas de vezes, gente. Então, não precisa gritar, sair gritando, né? Não é isso, não estou falando para gritar, não. Tá? Mas faça de forma suficiente que você ouça. Então, faça a prece, fale para que você ouça o que você está falando. E a gente tem que lembrar sempre, gente, o verbo é a palavra de Deus que criou o mundo. É através do verbo que se criou o mundo. Através do verbo, por analogia, através do verbo é que você cria. Através da palavra, quando você emite essa palavra, esse poder imenso que tem uma palavra, carregada de energia, é que ela cria. Hoje se fala muito de cocriação, né? Então, e anjo de guarda feminino? Vou sumir com ele aqui. E anjo de guarda feminino? Vocês acham que existe anjo de guarda feminino? Alguém arriscaria aí? Bom, pelo que a gente aprende é que não tem gênero, né? A entidade não tem um gênero que acompanha a gente, que nos protege. Mas vamos pensar assim, ó, Anderson. Vamos voltar lá no Chico Xavier, por exemplo. Ele tinha o Emmanuel, né? O Emmanuel, ele se apresentava como homem, né? Um gênero Sim. masculino, né? Você acha que o feminino existe? Mas será que ele se O apresenta Dorivaldo era feminino. dessa forma? Então, mas será que eles não se apresentam dessa forma para criar uma afinidade maior com o seu protegido? Às vezes acontece dessa forma, sim, você tem razão. Mas ele pode surgir conforme a sua última reencarnação ou da forma que ele achar melhor, dentro da missão, que é o que você falou, que pode ter uma afinidade melhor com o seu assistido. Mas existe, como o Jorge disse... Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que era o anjo de guarda do Divaldo Pereira Franco. Né? Então, ela era o anjo de guarda dele, mentor espiritual, ou guia-chefe, né? Se ela fosse dentro da Umbanda, ia falar, ó, o guia-chefe de frente lá do Divaldo é a Joana de Ângeles. Ou se no kardecismo, um mentor espiritual, e para nós, umbandistas aqui também, seria o nosso anjo de guarda. Então, tem sim, né? A Joana de Ângeles é um desses casos aí, que é um anjo que acompanhou o Divaldo durante toda a sua caminhada, a sua missão espiritual aqui. A última aparição dela, a última encarnação tinha sido como freira, né, se não me engano? Foi, exatamente. Ela foi a mentora, ela era freira, sim. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Aí quando você falou que tem relação ao guia de frente, né? O meu é a preta velha. Aí eu falei, nossa, será que o meu é feminino? Nunca nem tinha parado para pensar. Pois é. Pois é. E a gente nunca para pensar mesmo, né? A gente fala... Porque é natural, quando a gente fala anjo de guarda, o próprio nome já está masculinizando, né? A gente não está falando anja de guarda. A gente está falando anjo. Mas é um erro. Porque quantas pretas velhas às vezes não nos assistem, né? Às vezes, olha, minha anjinha é uma preta velha, eu ouço ela todo dia falando comigo, ou é uma cabocla, né? Que eu... E, ó, como que você vai identificar se é um guia de trabalho seu? É aquele que, em todos os momentos, às vezes, quando você vai pedir, é o primeiro que vem na sua cabeça. Repetidamente. Aí, passou 10 dias, você vai pedir alguma coisa, vem primeiro esse. Aí vem... É aquele que você tem uma afinidade tão grande,
que esse daí é o seu mentor, é o seu guia espiritual. Quer dizer que Mas, o meu é a Ritinha? sim, sem dúvida, você tem uma afinidade com ela tremenda, Maria Neide. Ela sempre se manifesta, você pode ver, ela se manifesta, ela traz ali a palavra, ela está muito próxima de você. Sem dúvida alguma, eu apostaria que a Ritinha é a sua mentora espiritual, é o seu anjo de guarda. Pode existir dois? Olha, não. 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 Você pode ter afinidade com mais de um, Tá. mas você vai perceber, e quando você não souber, peça para trazer em sonho para você, peça para trazer através de alguma situação que demonstre que ele é o seu anjo de guarda. Tá, legal. Ele vai mostrar, ele vai te apresentar. Ah, que legal. Bom. Muito bem, deixa eu ver aqui. De anjo, acho que é isso. Muito bem. A Kátia quer falar, Rogério. A Kátia. Vamos lá. Pois não. Ô, Rô, Oi. desde que eu era pequena, até eu lembro que a mãe sabia dessa história, porque desde que eu era bem pequenininha, eu sonhava muito com uma menininha, pretinha, e ela sempre falava para mim que ela era meu anjo da guarda. E, assim, dentro da linhagem dos Herês, de Iemanjá, eu vi uma que era exatamente aquela menininha que eu via, entendeu? Então, eu falava que ela era meu anjo da guarda. Então, eu creio que seja um herê, uma minha herê, no caso. Sim, como é o da Maria Neide, que é a Ritinha. Ela é da linha de Cosme Damião, a linha dos Herês, né? De Beji. Então, claro que pode ser. Eu digo que quem é privilegiado, né, gente? Porque é um dos espíritos que mais sabedoria tem, mais proteção exerce. Tanto, e a mãe tanto que tem um ditado na própria Umbanda mesmo que fala que como que é? Nem Exu, nem Pombagira, nem o diabo consegue com o herê, né? Tem paciência para herê, ou consegue com o herê, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é uma proteção muito forte. Eu lembro dos sonhos, é incrível, assim, sempre. E a mãe falava que desde que eu era bem pequenininho, eu contava o mesmo sonho todas as vezes. Isso. Então, possivelmente, se você já teve mais esse contato, essa percepção recente, sem dúvida alguma é ela. Sem dúvida alguma é ela. Ah, então tá. Muito bem. E hoje, então, encerramos aí, falamos de anjo de guarda. Semana que vem nós vamos falar sobre guias e protetores espirituais, que agora a gente vai entender. Bom, agora eu sei quem é meu anjo. Agora eu sei qual é a finalidade, a função, o que ele faz por mim, qual é a missão dele comigo, tudo isso aí nós já sabemos. Nós vamos tratar agora dos guias e protetores espirituais, que são os outros que trabalham com a gente. Lembrando que o anjo de guarda não foi escolha sua, foi a escolha de um plano superior, de um governo, vamos dizer assim, maior, que sabendo da sua missão falou para o anjo, vai lá, você tem que ficar e ajudar ele lá, ou ela lá. Então você vê como é especial, né? Uma coisa muito especial. É alguém que não se negou, que assumiu esse compromisso com você aqui e vai até o final da tua vida. Né, te auxiliando, te guiando para que você cumpra a sua missão com maestria. E aí vamos falar na semana que vem, então, dos guias e protetores espirituais. Dúvidas? Querem acrescentar algo? Querem trazer alguma experiência diferente, de repente, lá da casa de vocês, onde vocês trabalham? Aproveite. Não? Iris, tem alguma coisa aí para... O Anderson está contando aqui uma história que, quando você falou da oração do anjo da guarda, ele falou que deu um nozinho na garganta, porque a mãe dele escreveu à mão essa oração e dava para os filhos, né, andar com essa oração do anjo da guarda, um papelzinho de proteção. Aí é dupla proteção, né? Não tem como dar errado aí, não. Não tem mesmo, vindo da mãe ainda, né? Aí é dobrado. Muito bem, muito bem. Então, já que nós não temos dúvida, Maria Neide, vou te pedir gentilmente que você traga
as orações finais, o agradecimento, para a gente encerrar a nossa aula dessa noite aqui. Não, só uma curiosidade. Aí você fala, a Ritinha, que aí eu ia viajar, né? Aí ela mandou eu colocar água com melado, trocar todos os dias e acender a vela para ela. Olha, que loucura. E, olha, pessoal, tirem como exemplo o que a Marianeide falou. Às vezes, virão coisa na cabeça de vocês que você fala, não é possível que eu tenha que fazer isso. E por que que veio? É o seu mentor. Acreditem, só acreditem e façam. Nossa, mas que nem para ela, eu coloco uma água lá, coloco um melado e acendo uma vela. Onde que em sã consciência a gente vai parar para pensar isso, né? Não vai. Então, são eles trazendo, são eles. E eles, e vocês vão ver que a grande bênção, a graça, é quando você atende esse pedido, você faz, e você vê a melhora de alguma situação. Aí você fala, meu Deus do céu, era ele mesmo. Aí te dá uma sensação de prazer e gratidão muito maior, que você vai falar, nossa, tá do meu lado, tá aqui, tá me orientando, tá me trazendo a intuição. Só se abram para receber, se abram, se permitam receber. Uma outra curiosidade, eu faço esses lenços, né? São não sei quantas centenas de lenços. E ela é que diz para quem que eu vou fazer e quais as forças dos orixás para cada lenço. Lembra que no começo eu fiquei em dúvida que eu falava para você? Lembro. Agora não faz tudo. Agora já vem de forma natural e você consegue captar de forma natural. É. É isso aí, é a percepção. Agora você deixa. Agora você já sabe que deu certo 1, 2, 3 vezes. Agora vai vir tranquilo e você aceita, ok? É para essa pessoa, desse jeito? Tá bom, deixa que eu faço. É fantástico. Nossa, maravilhoso. A espiritualidade. É incrível. Olha. Deixa eu até acrescentar, né? E às vezes são pessoas que ela não conhece, a maioria não conhece. E muitas vezes, né, que eu até comentei da foto, ela falou, mas quem que é essa pessoa? Então, assim, ela não sabe nem quem é, né? E às vezes não tem imagem, a gente se vê aqui, mas depois quando ela recebe, né, aí ela fica procurando, ela liga para mim, ela liga para o Rogério. Eu falei, mas eu não sei quem é. Mas pergunta que você vai saber quem é. É verdade. Olha. Tem pessoas aqui entre nós que já ganhou esse lenço da Marianeide? Sim, tem. Que delícia. Ele não sai da minha caixinha. Com ele agarradinho, assim, ó. Às vezes eu durmo com ele agarradinho, assim, ó. Não passa aquele cheirinho que você pôs, eu não sei se é você que pôs, foi a Ritinha, fica aquele cheirinho, aí às vezes eu durmo agarradinho no lenço, uma delícia. Quantas vezes? Não é nada. Fiquei ela já, do ponto de vista teológico, boa. Acho que a Maria já tem. A do 3 acho que mais recebeu. A do 3 recebeu, a turma do 3 recebeu, né? Bastante. Sim, recebemos. Mas a gente só está no módulo 3, tem muita aula ainda, gente. Todo mundo vai ver. Então, a Ritinha vai vir falar muito ainda com a Marianeide. Pode esperar. Mas é muito bom. Então, vamos agradecer ao nosso Pai essa oportunidade que Ele nos dá todos os dias, quando nós acordamos e com os olhos abertos, nós enxergamos a luz do dia. Agradecer ao Pai todas as benécias que nós recebemos todos os dias. Agradecer ao Pai esse momento que nós estamos vivendo, essa união que cada um de nós estamos passando. Não é virtualmente. Se nós estamos de olhos fechados, nós estamos sentindo
a presença de cada um que está reunido nesse momento. Agradecer o nosso mentor, Pai João da Mata, que ele conduz tantos mensageiros para fazer parte desta reunião, concedendo a cada um de nós muito amor, muita paz, muita energia. Eles trazem para cada um de nós o calor, a sensibilidade, que possamos nesse instante sentir a presença de todos esses mensageiros e a gratidão deles por nós estarmos reunidos e eles poderem estar neste plano denso e ir em lugares tão distantes para levar o lenitivo, a paz aos nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades. Que possamos agradecer o nosso Pai João da Mata, para que ele possa abençoar a cada um de nós nesse instante, envolvendo cada um de nós com o perfume da mata, com a grandeza das águas, para que nós estejamos assim fortalecidos, iluminados, e podemos fazer com que esta luz resplandeça para as pessoas que estão ao nosso lado. Que possamos, a hora que colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, dizer: em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E que todos os mensageiros possam retornar a essa igreja e voltar cada qual à sua seara, levando todas as mazelas encontradas e deixando um rastro de luz. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai, Oxalá, muito obrigado. Pai, Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao rosário, muito obrigado. E ao rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E tenhamos uma boa noite de sono. E até a próxima oportunidade. O Pai assim vai nos permitir. Boa noite. Que assim seja. Ogum, iê, iê, Ogum.
um choro que